Evangelho de João, capítulo 8, de 31 a 36. Evangelho de João, capítulo 8, de 31 a 36. Gostaria que a igreja lesse comigo, por gentileza. Vamos lá? Está aqui já. Vamos juntos. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Hoje eu gostaria de falar sobre a verdade que liberta. Vamos repetir essa frase: a verdade que liberta. Todo mundo junto. A verdade que liberta. Amém. Amados, nós precisamos nos dar conta de que existe uma realidade dentro de nós, que é uma realidade que não nos favorece, que não é o ideal de Deus para a nossa vida. E talvez ao longo dessa ministração fique mais claro e você consiga pontuar exatamente algo que te aborrece dentro de você, nas suas ações, na sua forma de pensar, na sua forma de agir, determinados comportamentos que você percebe que são recorrentes, determinados comportamentos que se manifestam uma, duas, permanentemente, e aquilo te envergonha, aquilo te aborrece. E isso torna para você claro o fato de que Deus operou ou tem operado algumas coisas, e Ele é poderoso para operar muito mais, mas de que essa verdade que liberta ainda talvez não tenha atingido uma dimensão maior. E eu gostaria que você hoje atentasse para essa palavra, porque o objetivo dessa manhã é procurar mostrar que essas coisas das quais você quer fugir ou te aborrecem, Deus te dá o poder pela palavra para se ver livre completamente, para que nenhuma destas coisas volte a te envergonhar ou volte a te aprisionar. Mas é importante que você compreenda que é um processo. E o fato disso não ter ainda se evidenciado na plenitude pode ser pelo motivo de que você tenha trilhado parte do processo, mas não o processo de uma forma integral. Então você precisa conhecer os passos todos e dar todos os passos com a graça, com o favor, com o poder de Deus, que há de operar concomitantemente, há de operar juntamente com a sua disciplina, com a sua decisão, com o seu querer, mas entendendo que haverá uma ação divina agindo nestas áreas para fazer de você uma pessoa totalmente liberta pelo poder do Senhor. Há alguns passos que você precisa compreender, e o primeiro deles está aqui no versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. O primeiro passo é crer em Cristo. Diga isso, crer em Cristo. Mais uma vez, crer em Cristo. Talvez eu não esteja falando a princípio nenhuma novidade. Crer em Cristo é a porta básica pela qual nós passamos, de onde se desencadeia todo o processo de libertação. Mas você deve compreender que a sua fé tem que ser em Cristo.
É básico, mas é profundo. Crer em Cristo. Não estamos falando crer num processo de libertação. Não estamos falando crer na igreja. Não estamos falando crer num líder religioso. Ou crer em um livro. Ou crer numa metodologia. Ou crer numa estratégia. O Senhor Jesus separou aqueles judeus que haviam crido nele. E mostrou os demais passos que eles deviam dar. Mas se eles não tivessem primeiramente manifestado fé em Cristo, não adianta segundo passo, nem terceiro, nem quarto, nem quinto. O primeiro passo é verdadeiramente crer em Cristo. É simples, é básico, mas é verdadeiro e é profundo. Eu creio que Jesus Cristo me cura e me liberta. Eu creio que Jesus Cristo é o enviado de Deus, através de quem todos os processos de libertação na minha vida se desencadeiam. E fora dele não há vida, fora dele não há salvação, não há libertação, não há alegria, não há restauração. Você pode participar de cultos abençoados, você pode participar de estudos esclarecedores, mas a tua experiência pessoal precisa ser com Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz que nele reside toda a sabedoria de Deus, toda a riqueza de Deus, todo o reino de Deus está contido na pessoa de Jesus Cristo. Então ele cura, ele liberta, ele ressuscita, ele é o eu sou. Ele é o eu sou. Moisés apresentou o eu sou para o povo que estava sendo liberto do Egito. E quando Moisés teve uma dúvida, quem que eu vou dizer que o Senhor é? Então o Senhor Deus disse, olha, diga para o povo apenas que eu sou. Eu sou me enviou. Eu sou te enviou. O eu sou te enviou para libertar. Mas eu sou quem? Eu sou, preciso ser alguma coisa. Então vem Jesus no Novo Testamento e ele completa a frase, dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta. Eu sou a água da vida. Eu sou o pão da vida. Então, essas duas pequeninas palavras do Antigo Testamento, eu sou, foram completadas em Jesus Cristo. Então, não há salvação, não há libertação, não há cura, não há experiência de libertação que possa passar por um outro caminho que não seja Jesus Cristo. Então Jesus Cristo precisa ser vivo no meu coração hoje. Então Jesus disse aos judeus que creram nele. O primeiro passo é crer em Jesus. Então diga para o seu vizinho, creia em Jesus. O Senhor, que estava já para dar cabo da sua própria vida, dizia o quê? Conforme o testemunho do Renatinho, ninguém me ouve. Ele contou um testemunho aqui. Ninguém me ouve. Já com arame no pescoço para se jogar da ponte, com caco de vidro já pronto para dar fim a todas as coisas, ninguém me ouve. Mas quando ele ouviu falar de Jesus, todas as vozes cessaram. E ele pôde compreender, Deus me ouve. Jesus me ouve. Então, o caminho se abriu em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus a cura, a ressurreição, a vida. Disse Jesus aos que creram nele. Qual é o segundo passo? No próprio versículo 31, ele disse, pois Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Em segundo lugar, permanecer na palavra. Vamos dizer isso bem alto. Aqui está o segredo. O segredo vai se descortinando aos nossos olhos na medida em que ele vai mostrando o caminho. Disse Jesus aos que creram nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos.
quero te trazer uma verdade aqui que muitas pessoas não atentam para isso. Não basta crer em Jesus. Não basta crer em Cristo. É possível alguém crer em Cristo e ainda ser um escravo. Se você continuar lendo essa passagem, você vai perceber que Jesus se dirigiu aos judeus que creram nele. Jesus entendeu que crer era importante, mas se eles não dessem o segundo passo, não haveria terceiro e não haveria quarto, e eles continuariam escravos. Jesus disse: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, vocês creem em mim, mas vocês ainda são escravos. O que vai fazer com que vocês sejam livres da escravidão é a permanência na palavra. Então guarda isso. E eles disseram: não somos escravos. São sim. Porque até agora há pouco, vocês queriam me matar. Então, se vocês desejaram me matar, vocês são homicidas no coração. Vocês precisam passar por um processo de permanência na palavra para que vocês possam perceber o homicídio que há dentro de vocês. No caso daqueles judeus, eles ainda eram escravos do homicídio. O homicídio era o pecado específico no qual eles estavam presos, ainda que acreditassem em Jesus. Eles criam em Jesus, mas eles só seriam de Jesus de verdade quando permanecessem na palavra e percebessem: gente, eu quero matar as pessoas. Eu tenho ódio mortal pelas pessoas. Eu quero me vingar das pessoas. Eu percebo que eu ainda tenho palavras venenosas, mas eu creio em Cristo. Só que eu creio em Cristo, mas ainda sou um escravo. O que nos livra dessa dicotomia? O que nos livra dessa realidade em que, por um lado, cremos em Cristo, mas ainda somos prisioneiros? Somos prisioneiros da vaidade, prisioneiros do orgulho, prisioneiros do ódio. Às vezes queremos matar alguém no coração e, se tivéssemos a oportunidade, o faríamos. Foi isso que Jesus identificou na vida daqueles judeus, que criam em Jesus, mas ainda eram escravos. O que os libertaria disso? Permanecer na palavra. E esse é o grande desafio. Na hora em que você começa a ouvir que é homicida, o que você tem que fazer? Uma conversão de rota. A cada dia, você precisa acordar pela manhã e dizer o seguinte: Senhor, hoje eu terei uma experiência contigo, até que esse desejo de matar as pessoas morra em mim e eu seja liberto disso. Porque eu creio em Cristo, mas ainda sou um escravo. E o que me liberta dessa escravidão é permanecer na palavra. Permanecer na palavra. Qual é a importância da pregação? A pregação chega, revela o seu estado, revela o seu coração, faz você se lembrar de coisas que você faz durante a semana, faz você se incomodar, faz você se envergonhar, faz você se inquietar. O Espírito de Deus traz à tona realidades que são constrangedoras para você. E por que a palavra opera isso na sua vida? Porque Deus te ama. E Ele quer revelar a você a sua grande necessidade de você ver essas cadeias sendo quebradas. A palavra vem para dizer: meu irmão, pare de odiar as pessoas. Meu irmão, libera já
libera agora. Não brinque com ódio no seu coração e com amargura. Não brinque, não deixe para o dia seguinte. Porque essas coisas vão se aprofundando como raízes, que vão se tornando cada vez mais espessas, mais grossas e mais difíceis de serem arrancadas. Por que a palavra age? Para te dar a oportunidade, não somente de você crer em Cristo, mas para te dar a oportunidade de você permanecer na palavra. Na hora então que você ouve a palavra e permanece nela, olha, eu odiava, então agora eu ouvi a palavra, não vou odiar mais. Eu fazia negócios ilícitos, dos quais me envergonhava, mas a partir de hoje posso ficar pobre, posso perder tudo, mas não me enveredarei mais pelo caminho da desonestidade. Isso é permanecer na palavra. Antes eu me embriagava e envergonhava minha esposa e meus filhos, mas a partir de hoje eu permanecerei na palavra. Portanto, não basta crer em Cristo. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Tinha um namoro de licenciosidade, mas a partir de agora, a palavra me ensina que eu devo ser santo. Então eu me aparto desse comportamento e vou permanecer na palavra. Jesus está dizendo para aqueles que haviam crido nele. Então, primeiro você precisa crer em Cristo. Em segundo lugar, você precisa permanecer na palavra. A palavra te limpa, te cura e te liberta. Mas veja o que acontece logo em seguida, em terceiro lugar. Ele nos diz o seguinte: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade. Terceiro lugar, conhecer a verdade. Conhecer a verdade é a coisa mais espetacular do mundo. Pela fé, diga isso para o seu vizinho. Conhecer a verdade é a coisa mais espetacular do mundo. Amém. Glória a Deus. Pastor, mas eu conheço a verdade que o Senhor prega. Eu não tenho problema de conhecer a verdade. Não é a verdade tão somente que o pastor está pregando. É a verdade que você conhece de forma experimental na sua vida. Porque quando você conhece a verdade que o pastor prega, quando você ouve uma outra mensagem, você vai, mas o pastor disse isso, o outro disse aquilo outro, então eu não sei quem está com a verdade. Jesus está falando de uma outra coisa. Quando você permanece na palavra, você conhece a verdade na sua vida, na sua experiência. Uma coisa é o pastor chegar e dizer, olha, perdoa, que você vai perceber uma coisa nova brotando no seu coração. Outra coisa, totalmente diferente, é quando você experimenta essa coisa de que o pastor falou, brotando no seu interior, e você disse, essa é a verdade que ninguém me tira, essa é a verdade experimental, é o conhecer a verdade, que não é de que alguém disse, que alguém falou, que alguém ensinou, é uma coisa tão viva, que eu senti, que eu percebi e que se tornou parte das minhas entranhas, do meu pensamento, do meu coração, que ninguém me arranca, ninguém me tira, nenhum argumento filosófico, nenhuma outra pregação, nenhum outro ensino, porque uma experiência, a experiência da verdade. É a verdade. Pastor, o que é a verdade? É toda palavra que se materializa na sua experiência. Toda palavra que é liberada. Se é uma palavra de cura, e você crê nessa palavra, então essa palavra de cura, ela se torna verdade nos seus músculos, nas suas células, na sua corrente sanguínea, no seu pulmão, nos seus rins, no seu fígado, no seu coração, nas suas artérias, na sua vida.
Se é cura, então é a cura que se torna uma experiência na sua vida. Amém? Receba na sua vida. Cada um vai receber conforme a sua necessidade. Se é amargura, você entrou aqui amargurado, pesado, preocupado, ansioso, mas você ouve uma palavra, primeiramente, que emana de Cristo. Cristo é a essência, Cristo é a fonte, não é o pastor, não é a igreja, não é o ensino tão somente, é Cristo, é crer em Cristo. Em segundo lugar, é permanecer na palavra, mas em terceiro lugar, é fazer com que essa permanência na palavra descortine a verdade de que você necessita. Na sua experiência de vida. É interessante que Jesus estava conversando com Pilatos. Lá no Evangelho de João, capítulo 18. Lembra do Pilatos que lavou as mãos e diz, não tem nada a ver com isso. Se quiser crucificar, pode crucificar. Jesus estava coladinho com Pilatos. E Jesus estava falando, olha, eu vim para dar testemunho da verdade. Jesus falando para Pilatos. E o que Pilatos disse para Jesus? Mas, o que é a verdade? E virou as costas e foi embora. E lá no pretório chegou, lavou as mãos e entregou a Jesus. Por quê? Porque apesar de Jesus estar coladinho com Pilatos, falando da verdade, e apesar de Pilatos haver professado que não via nele crime nenhum, mas essa verdade de que Jesus falava, não penetrou no coração de Pilatos. Se tivesse penetrado, ele não teria lavado as mãos para dizer, não tenho nada a ver com isso. Então é possível, queridos, não encontrarmos nenhum pecado em Jesus, é possível até crermos em Jesus e mesmo assim não permitirmos que a verdade entre em nós. E por que ela não entra? Porque não queremos permanecer na palavra. Porque a verdade não entra? Porque às vezes a verdade ela vem, bate, mas ela não encontra lugar. Porque não queremos largar o nosso relacionamento errado, porque não queremos largar o sentimento de ódio que alimentamos contra alguém, porque não queremos permanecer na palavra de forma a fincar raízes. Por isso, podemos estar próximos de Jesus, ouvindo a verdade, mas não queremos largar alguma coisa, porque não queremos permanecer na palavra. É um processo. A libertação é um processo. Primeiro, eu creio em Jesus. Em segundo lugar, eu permaneço na palavra. Por mais que isto me custe. E que me custe a própria vida. Primeiro, eu creio em Cristo. Em segundo lugar, eu ando. Preciso permanecer naquilo que eu ouvi e naquilo que eu aprendi, que é de Cristo. E como resultado disso, conhecerei experimentalmente, não porque alguém me disse, tão somente, mas porque eu experimentei. Conhecer o poder do Espírito Santo, conhecer o poder do perdão, conhecer o poder de não confiar no dinheiro, não confiar no dinheiro, não confiar em coisas. Preciso experimentar isso. E aí o que vem em quarto lugar, queridos? Conhecereis a verdade em terceiro, e a verdade vos libertará. Olha só. Entre conhecer a Jesus e a libertação efetiva, eu precisei dar 4 passos. É por isso que muitos se frustram na carreira cristã. Eles ouvem a palavra do pastor, vêm à frente, recebem a Jesus de coração mesmo, mas elas esperam que desse momento até ela voltar para casa, ela já está livre do vício A, do vício B, ou do comportamento C, ou do pensamento D. E não se lembra, e se esquece de que, na verdade, eu preciso crer em Cristo, eu preciso, então, pacientemente, na segunda-feira,
eu vou colocar em prática aquilo que o pastor falou. Eu vou andar na palavra. E vou ver se isso dá certo. Tudo bem, pode fazer isso. Na quarta-feira, anda mais um pouco. Limpa o seu coração, perdoa, abençoa, semeie na vida de alguém. Faz aquilo que foi dito no culto de domingo passado, pelo menos à noite. Não nos cansemos de fazer o bem. Você começou a fazer o bem, depois se cansou de fazer o bem, volta a fazer o bem. Semeia, abençoa. Ande na palavra. E aí o que vai acontecer em terceiro lugar? Você vai conhecer a verdade experimentalmente. E vai ver o quanto essa palavra ela é poderosa. Mas em quarto lugar, depois que você conhece a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos dizer isso aqui em quarto lugar. E eu conheço a verdade, e a verdade me liberta. Aleluia! O que faltava para Pilatos, que chegou para Jesus e disse, mas o que é a verdade? E virou as costas e foi embora. Sabe por que ele lavou as mãos e entregou para Jesus? Porque ele ouviu os judeus dizendo o seguinte, escuta, se você defender esse homem, você não é amigo de César. Se você defender a Jesus, você vai perder o seu posto. Você vai perder o seu cargo, você vai perder o seu poder, você vai perder o seu governo. César vai tirar de você o domínio e a autoridade que você tem. E o que aconteceu? Pilatos amou mais o poder do que a verdade. Ele era escravo do poder. Ele era escravo do poder, por isso lavou as mãos. Se ele tivesse abraçado a verdade, ainda que isso lhe custasse a sua posição, ele poderia sim ter perdido a posição, ele poderia sim ter perdido a autoridade e até ter perdido tudo. Mas ele teria ficado com a verdade e a verdade o libertaria. Mas ele era um escravo do cargo, ele era um escravo do poder. Tem muita gente que é escravo e não sabe. Você precisa conhecer na experiência o que é ser livre. Para nunca mais ser escravo, nem de pessoas, nem de desejos, nem de comportamentos. Você precisa ter a coragem para peitar e dizer, olha, eu vou experimentar essa palavra, venha o que vier. E custe o que custar. Até que essa dependência que eu tenho, seja ela de que ordem for, se é de ordem física, emocional ou espiritual, eu vou conhecer essa verdade até que essa verdade me liberte. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um processo. Você começa sendo liberto do medo, depois você, estou dizendo talvez na minha ordem de experiência pessoal, fui liberto do medo primeiro, e depois fui sendo libertado em outras áreas. E não quer dizer que o medo foi banido da minha vida, mas pelo menos numa dimensão maior, porque é um processo que dura toda a vida. Mas é isso que o Senhor quer que você experimente hoje. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Mas Jesus traz uma ilustração no versículo 35, que diz assim: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Quem é escravo? Chega uma hora que ele não
que ele não consegue permanecer no reino, porque ele é escravo. A palavra o incomoda, a palavra o constrange, e chega uma hora que ele diz: isso não é para mim. E ele pode até mudar de ambientes, como escravo que não fica sempre naquela casa. Talvez ele vá servir numa outra casa, ou numa outra casa, ou numa outra casa. Mas o status dele nunca muda. Ele é escravo aqui, ele é escravo ali, ele é escravo acolá. Ele é escravo num casamento, e aí ele desfaz o casamento porque ele acha que um outro casamento vai resolver. Mas aí ele vai para um outro casamento, mas ele continua sendo escravo. Ele continua percebendo que as mesmas prisões se manifestam. Se manifestam na igreja, se manifestam no trabalho, se manifestam nos casamentos, se manifestam nos relacionamentos. Por quê? Porque ele muda de ambientes, mas ele não muda de status. Ele continua sendo um escravo. Mas o filho não. O filho fica para sempre na casa. Que casa é essa, queridos? É uma casa que tem como pai Deus, onde eu me sinto à vontade diante dele e onde, ainda que eu ainda tenha muitas áreas a serem tratadas, mas eu estou na casa do pai. O pai me ensina, o pai me disciplina, o pai me corrige, o pai me ama, o pai me repreende, o pai me põe no milho. Quem é da época do milho aqui? Eu não sou da época do milho, mas alguns aqui são da época do milho. Tinha que ficar de joelho no milho. Mas o escravo não fica para sempre na casa. Ele é vendido para outras casas. Mas ele continua sendo escravo. Por onde passa, é escravo. Mas o filho fica sempre na casa. O que queremos dizer, ou o que eu acredito que Jesus está querendo dizer aqui, amados, é que como escravo, nós estaremos pulando de galho em galho, mas nunca mudando a nossa realidade espiritual. Mas como filhos, nos tornamos como uma planta que é pequenininha, mas ela é plantada na casa, e ela finca raízes, e ela cresce, e ela dá o seu fruto na casa, porque ela é livre, porque é filho. As algemas foram quebradas, partidas, e ele vai comer à mesa do pai, o pai vai ensiná-lo, o pai vai amá-lo, ele vai ser disciplinado, corrigido, mas também vai ser abraçado, amado, confortado na casa do pai. Nunca mais andará como fugitivo, mas experimentará a verdade de Deus na sua totalidade. E a minha oração, queridos, é que aconteça com a gente, diferente do que estava acontecendo com aqueles judeus, que tão somente criam em Jesus, mas terminaram o capítulo, então pegaram em pedras para atirarem nele. Olha que paradoxo. Jesus está dizendo aos judeus que creram nele. Esses mesmos judeus que creram nele, começam crendo em Jesus e terminam pegando em pedras para atirar nele. Por quê? Porque criam nele, mas não permaneceram na palavra, não conheceram a verdade, e não permitiu que essa verdade os libertasse do homicídio que havia neles. Professavam uma paternidade, somos filhos de Abraão. Mas Jesus estava dizendo, vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. Porque o diabo é quem odeia, e o diabo é quem mente. Por isso, começaram a passagem crendo em Jesus,
mas terminaram a passagem pegando em pedras para atirar em Jesus. Porque apesar de terem crido nele, não permaneceram na palavra, não conheceram a verdade, não foram libertados pela verdade, portanto, continuaram escravos do homicídio e enganados pela mentira. Estão entendendo, amados? Estou pregando para a igreja hoje. Para pessoas que, como eu, todos aqui creem em Jesus. Indiscutivelmente. Senão não estaríamos aqui. Mas em que parte deste processo nós estamos? Em que degrau de libertação nós estamos? Pastor nunca pegaria em pedra para atirar em Jesus. Mas pegamos em pedra para atirar em pessoas. Se não de forma literal, mas no coração. E se o é no coração, demonstramos através disso que é possível que não tenhamos galgado todos os degraus até que possamos dizer: estou livre disso. Estou livre da vingança. Estou livre do ódio. É porque o pastor não sabe o quanto essa pessoa me prejudicou. Seja livre. Seja livre. Porque podemos começar uma experiência professando fé em Jesus e terminar um capítulo pegando em pedras para atirar em Jesus. Toda vez que eu atiro pedras em alguém, eu atiro nele. O próprio Jesus disse: toda vez que você fez ou deixou de fazer alguma coisa, você fez ou deixou de fazer para mim. Amém? Em que condição você vai querer viver? Como escravo, mudando de ambientes, mas não mudando de status? Ou sendo livre para permanecer na casa, no reino de Deus? Num reino que tem como rei o próprio Deus, cujos valores estão descritos na palavra. Qual é a tua experiência? Qual é o teu desejo? Hoje queremos aprofundar essa experiência com o Senhor. Quero te convidar a vir aqui à frente, para que juntos possamos orar e pedir ao Senhor que nos ajude a desenvolver essa trajetória. Põe a mão no seu coração e diga: nessa manhã, eu decido entregar o meu coração para o meu Pai, para que Ele me ajude a crer em Cristo, a permanecer na palavra, a conhecer a verdade, a experimentar a libertação pela verdade e a ficar na casa para sempre, na condição de filho e não mais de escravo. Aleluia. Então comece a orar ao Senhor nessa hora, para que Ele te ajude a desenvolver esse caminho. Obrigado, Senhor. Sim, Senhor. Obrigado a Deus, querido. Obrigado, Senhor. Eu creio, Senhor. Aleluia, aleluia. Queridos, tenho orado para que Deus abra os nossos olhos. Há nesse ambiente aqui um poder acima daquilo que você consegue perceber.
ou que nós humanos conseguimos perceber. Mas há um poder de vida aqui tremendo, basta você crer. Nessa manhã, há um poder disponível para cura física. Há nessa manhã um poder disponível para cura física, seja qual for a enfermidade. Seja qual for a enfermidade. Esse poder não está restrito numa pessoa, está contido no nome de Jesus, na pessoa de Jesus. Então é crer em Cristo, é para cura física, é para cura emocional, é para cura dos sonhos, cura espiritual. Está tudo disponível aqui. Então basta você já se alegrar com esse poder disponível. Vai bebendo destas águas, vai bebendo deste poder. Seja qual for a necessidade, nós vamos orar. E eu creio que Deus vem ao encontro para ministrar a sua vida, para trazer a realidade que você necessita. Então creia, creia, creia. Creia agora no teu coração. Creia com vontade. Creia com seu coração inteiro. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui agradecidos, de verdade, pelo poder da ressurreição que se manifesta neste lugar. A tua palavra foi pregada, o teu Espírito está presente, e o Senhor nos mandou pregar a tua palavra, e aquele que crê, recebe, e é o que nós cremos que está acontecendo aqui, conforme a necessidade, conforme a realidade, e conforme a visão de fé de cada pessoa aqui. Liberamos uma palavra de vida, liberamos uma palavra de libertação, liberamos uma palavra de cura, restauração, ressurreição, reparação de problemas. Oh, aleluia, em nome de Jesus. Entra, Senhor, entra em cada coração, entra em cada vida, entra em cada família, entra em cada experiência aqui, em nome do Senhor Jesus. Vai bebendo dessa palavra. Vai bebendo. Vá se apropriando em nome de Jesus.